bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhar da Palavra de Deus. E é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então, neste momento, convide ele dizendo: bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guia, me conduza e me direciona conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã se encontra em Jeremias, capítulo 12, no fim do verso 1. E se eu pudesse dar um título, seria Na Contramão do Mundo. Aqui em Jeremias 12, 1, no capítulo 12 em si, até o verso 4, Jeremias está fazendo uma queixa ao Senhor. E uma das partes da queixa de Jeremias se encontra no final do verso 1, que diz assim: por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas. E a grande pergunta para essa questão é porque... Grande pergunta não, a grande resposta é porque eles estão indo na direção que é favorável, para o mundo. Como assim? Nós, cristãos, nós estamos indo... Essa é a direção. A direção do mundo. Nós estamos indo na direção contrária. O que significa? A gente não segue as ideologias do mundo, a gente não segue os hábitos do mundo, as atitudes do mundo, os caráter do mundo, não. A gente está indo na direção contrária. É igual uma correnteza. As águas da correnteza estão vindo para cá. Você está vindo nessa direção, na direção contrária das águas, do mundo, na direção contrária do mundo. E tudo vai fazer com que você pare, com que você desista. Então, para eles já está favorável, porque eles já estão aqui, ó. Eles já estão no fluxo da correnteza. No fluxo da correnteza das ideologias do mundo, do caráter do mundo, das atitudes do mundo. Então, parece que para eles é mais fácil. Parece que tudo para eles dá certo, que tudo para eles prospera, que tudo para eles dá... Eu já até escutei pessoas falando de que estava melhor de vida quando saiu da igreja do que quando estava dentro. Por quê? Porque eles já estão ali, ó, na direção da correnteza. Você concorda que quando nós estamos na direção contrária, estamos seguindo a palavra, estamos seguindo o caminho de Deus, estamos contrário à vontade do mundo, que é a vontade, do inimigo. Então, quando nós estamos contrários a essa vontade, o inimigo, ele tá feliz com isso ou ele está furioso? Com certeza ele está furioso, porque estamos indo contra ao que tá todo mundo indo, seguindo ali, ó. Nós estamos indo na direção contrária e ele não fica feliz com isso. Então ele vai usar de tudo para te fazer desistir, inclusive esses pensamentos de que lá no mundo as pessoas prosperam, de que no mundo as pessoas são mais felizes, de que no mundo... Então a grande resposta é que estamos indo na direção contrária. E pode parecer, sim, mais difícil, mas as provas, as dificuldades, os obstáculos só nos fazem mais fortes. Só nos fazem crescer. O que seria dos grandes marinheiros sem as grandes tempestades? O que seria dos grandes guerreiros sem as lutas? O que seria dos grandes generais de guerra sem as guerras, sem as batalhas? O que seria de nós sem as batalhas espirituais, sem as lutas, sem os obstáculos para nos fazer crescer espiritualmente? Então nós estamos indo na direção contrária e tudo vai colaborar para que deixemos essa direção, para que sigamos a direção que está todo mundo indo. Mas escolha viver o tempo e o... Porque muitas vezes a gente olha para essas pessoas e elas muitas vezes estão vivendo o nosso sonho. E para nós está mais difícil, porque nós seguimos a palavra e nem tudo aquilo que nós vivemos aqui na terra está de acordo com a palavra. Mas se nós escolhemos seguir a palavra, nós vamos seguir, independente das circunstâncias ou das situações. A cada dia está mais difícil, mas nós vamos permanecer vivendo a palavra. E a gente olha e a pessoa está lá feliz, vivendo o seu sonho.
A pessoa está lá, chegou na frente. Mas eu te digo, não é porque as pessoas saíram na frente daquilo que você quer, do seu sonho, de onde você projeta estar, que você não vai alcançar. Você está apenas escolhendo viver o tempo de Deus para a sua vida. Porque muitas vezes essas pessoas elas chegam até primeiro, mas não permanecem. Muitas vezes elas chegam primeiro, mas elas se frustram, elas se decepcionam, elas se machucam porque se precipitaram, porque não esperaram o tempo certo de viver, mas nós não. Nós escolhemos viver o tempo de Deus, então não importa quanto tempo demore, não importa quanto tempo leve para acontecer aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós vamos permanecer aguardando este tempo, porque o tempo do Senhor é perfeito. O tempo dele é perfeito, ele trabalha em cada detalhe. Então não se preocupe se as pessoas saíram primeiro. Não se preocupe se elas estão vivendo o seu sonho, você também vai viver. Mas no tempo de Deus e conforme aquilo que ele planejou para a sua vida. Teve uma vez que eu cheguei a pensar, né? Eu tenho um sonho. E pessoas que começaram depois de mim conquistaram esse meu sonho primeiro. E eu fiquei pensando, Senhor, será que eu não vai acontecer? Senhor, será que eu não vou viver isso? Olha, fulano começou depois de mim e já está vivendo o que eu sonho viver. Será que eu não vou viver? E Jesus me levou a entender de que é no tempo dele. É no tempo dele que você vai viver as promessas. É no tempo dele que seus sonhos vão se realizar, que os projetos vão acontecer. Então não se preocupe com quem está chegando primeiro. Se preocupe em viver o tempo perfeito do Senhor. Se preocupe em viver o caminho que Deus tem para a sua vida. Porque muitas vezes as pessoas lá no mundo, elas podem até chegar primeiro, mas elas pegaram atalhos que lá na frente elas vão colher as consequências. Elas cortaram caminhos, elas pegaram desvios e conseguiram chegar, mas as consequências que elas vão colher podem ser terríveis. Então escolha um caminho do Senhor, um caminho sem atalhos, sem desvios, sem jeitinhos, um caminho que Ele já projetou para que você seguisse. E neste caminho podem ter sim obstáculos, podem ter sim provações, mas isso é para forjar o teu caráter, é para te fazer crescer, é para te fazer amadurecer. Aquilo que nós enxergamos como perda no decorrer do caminho é livramento, e que nós enxergamos como luta, como dor, é crescimento, é caráter, é forjamento de caráter, é amadurecimento. Então, apesar do que o povo do mundo está vivendo, né? Eles podem estar prosperando, eles podem estar crescendo, eles podem estar felizes aparentemente, mas o que Deus tem para sua vida é muito maior do que uma ilusória felicidade. O que Deus tem para as nossas vidas é muito maior do que riquezas terrenas, do que reconhecimento, do que fama, do que status. Então, talvez você esteja hoje como Jeremias. Senhor, por que eu que faço a tua obra, que sigo a tua palavra, que sirvo na tua casa, que sou fiel, que te sirvo, que te amo? Estou passando por tantas provas e o povo que está no mundo está prosperando, está feliz, está vivendo coisas sem problemas. Por que, Jesus? Mas a questão é que você está indo na direção contrária. Então tudo vai colaborar para que você desista e siga a outra direção que eles dizem ser a correta, mas não é. Então, se eu posso te dar uma mensagem nesta manhã, é: permaneça no caminho do Senhor. Permaneça firme à palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque independente da circunstância, independente da dor, das dificuldades, Ele vai cumprir. Então não se preocupe com quem está chegando primeiro no seu sonho. Não se preocupe se o pessoal do mundo está prosperando enquanto você está passando por provações. Se preocupe em esperar o tempo do Senhor na sua vida e seguir o caminho dele. Uma palavra para nos motivar neste dia de hoje é perseverança. Estamos indo na direção contrária, então não estamos agradando. Então as pessoas vão tentar nos fazer parar,
vão tentar nos fazer desistir, mas persevere na palavra do Senhor. Persevere na presença do Senhor. Persevere, se agarre firme a sua fé em Deus, pois aquilo que Ele te prometeu, Ele cumprirá. Aguarde o tempo do Senhor, Ele está preparando o melhor para você. Você alcançará os sonhos de Deus. Você alcançará as promessas do Senhor para a sua vida. Então persevere, continue. Você não está na direção errada, você está na direção certa, que é na direção contrária às vontades do mundo, que é na direção contrária às ideologias do mundo, contrária àquilo que o mundo diz. Então prossiga nessa direção, na direção rumo à eternidade, na direção rumo às mansões celestiais, na direção rumo à salvação e a santidade. Então permaneça nesse caminho, na direção contrária ao mundo, é a direção certa. Então essa foi a mensagem que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã. Que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe e te conduza aonde quer que você for. Um grande beijo e até amanhã.